Shalom, hermanos y hermanas, reciban la paz de Cristo. Fala aqui o irmão Wilmer aqui do Brasil. Nesta oportunidade eu quero seguir aqui com a série de estudos do chamamento. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala para nossas vidas, Deus, por meio do Ruach Kodesh. Ensina-nos, Deus, a tua palavra. Amém, amém. Bom, meus queridos irmãos, em esta oportunidade eu quero falar acerca do livro de Isaías, do chamamento de Isaías. Eu fiz aqui no meu canal o chamamento de Jeremias, a voz profética de Deus. Quais são as características de um profeta e que é o que Deus tem que fazer na vida de um profeta? Amém? Então, nós vimos lá naquele estudo algo importante. Eu quero mostrar pela Bíblia que na Escritura não aparece nenhum profeta de Deus pedindo dinheiro, primeiro. Outra coisa que a Escritura mostra que os homens que foram profetas de Deus foram cheios de Deus e viveram para Deus. Pregaram a palavra tal como está escrita. Eles não vieram com o espírito da adivinação. Vou te mostrar a tua casa, tu carro, onde... Não. Isso não usaram eles. Então são puros espíritos enganadores. Então eu estou mostrando por lá essa Escritura que é o que Deus faz para chamar um profeta, uma pessoa que queira ser verdadeiramente usada por Deus conforme a la palavra. Então, se você tem sua Bíblia ali, pegue sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 6, 1. Vamos a ler. Diz assim a palavra. Vamos a ler del 2 para frente. Diz assim. El 6:1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e su séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostros, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrares das portas se moveram com a voz do que clamava, e é que a casa se encheu de fumo. Então disse eu aqui: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram ao Rei, Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirou do altar e uma tenaza, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado tu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse, ele vai, e disse, depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e eis que há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, em esta oportunidade é importante falar acerca do caráter do homem de Deus, seja profeta, seja pastor, quem seja, porque nós temos que viver um evangelho cheio de integridade, de santidade e de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que tanto Isaías como Jeremias, primeiro, eles não falaram de dinheiro. Nunca você vai encontrar eles pedindo dinheiro, porque Deus não negocia, porque Ele é Kadosh, diz em hebreu. Deus é um Deus santo, um Deus puro, um Deus forte. Ele não precisa de seu dinheiro para fazer milagre. Entendeu? Então, hoje em dia vivem muitos falsos profetas, dão uma palavra e usam a palavra de Deus vendendo a cruz, querendo vender a cruz de Jesus Cristo. Foi de grátis. Então, quando um profeta fala uma mensagem deste e ao final vai e pede uma oferta para você, é um falso profeta. Porque o milagre é de graça. É a palavra, é Jesus que faz. Então, Jeremias não pediu dinheiro. Aí tem um estudo do chamamento de Jeremias. É o estudo 1, este é o 2. Este é o chamamento de Isaías. E nós vemos que um profeta, o primeiro que tem que estar arrependido, tem que entender a identidade do reino. Ele tem que saber para quem é que ele trabalha. Se é para o diabo, para Mamon, ou trabalha para Jesus, ou para Jeová Sabaoth, Jeová dos exércitos. Então, a pessoa tem que ter identidade no reino. Então nós vemos que Isaías, ele viu a glória de Deus, viu todo, viu os serafines e viu a glória completa de Deus. Então, quando nós nos acercamos à glória de Deus, o primeiro que o Espírito Santo produz em nossas vidas é o que se chama em hebreu teshuvah, que se chama arrependimento. Se a pessoa está pregando
en adulterio, en fornicación, en mentira, adulterando la palabra, él nunca va a ser un hombre enviado de Dios, porque el hombre enviado de Dios, él trabaja conforme al corazón de Dios. Él ministra el plano de Dios. Y la final de toda profecía, ¿cuál es el final de la profecía? ¿Será que es que usted dé su dinero? No, Dios no quiere su dinero, Dios quiere su alma. ¿Por quê? Porque a palavra traz arrependimento. Você vê que João não pediu dinheiro, Jesus não pediu dinheiro para fazer um milagre, para pregar. Então, hoje em dia, nós temos que pregar a verdade. De graça recebemos, de graça damos. Então, Senhor, quando alguém fala a palavra de Deus, o propósito de Deus é que a pessoa se arrependa. Porque o dinheiro não o vai salvar. O dinheiro não o vai salvar a ele. Jesus rejeitou aquele rico que foi lá, que, Senhor, guardei toda a lei, que faz? Jesus dijo, vende todo e siga-me. Ele não quis. Então, Deus quer sua alma, irmãos. Então, o profeta tem que pregar esse arrependimento. Então, eu estou aqui como profeta de Deus, pregando para você se arrepender. Então, Isaías também. Mas tem todo um processo para a pessoa se arrepender. Quando Isaías, irmãos, chegou ali e ele viu a glória de Deus, ele o primeiro que reconheceu foi seu pecado. Ai de mim que sou morto, porque meus olhos viram a glória de Deus. Então, o Espírito Santo traz arrependimento. Por isso saiu um anjo de lá do altar e trajo fogo, uma tenaça em sua boca e profetizou e tirou seu pecado e foi perdoada a sua culpa. Então, primeiro a pessoa tem que ser limpa, tem que ser purificada, tem que ser cheia da presença de Deus para ela poder pregar a palavra de Deus. Porque senão ela vai ser ministrada, ela não está pregando o que Deus mandou, ela é ministrada por el diabo, por el enemigo para destruir as vidas. Por isso você tem tantos falsos profetas que ignoram a profecia e a palavra e a seriedade que é isto de pregar o evangelho, irmãos. Então nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde os falsos profetas abundam e os profetas verdadeiros são poucos, escassos que pregam a palavra, porque têm medo, porque dependem da economia. Nós não dependemos de homem. Se estamos para agradar a homem, nós seríamos servos de Jesus Cristo. Mas nós estamos pregando a verdade para que você seja livre por meio do Ruach HaKodesh, por meio da palavra. Porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. Mulher, homem, tem que parar de falar tanta mentira da parte de Deus. Eles falam mentira. Eles dizem que é Deus que falou. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar. Deus não falou isso. E dizem que é Deus. Eles falam que é parte do inimigo. Então, Deus está trazendo claridade para a sua vida. Então, Isaías, o primeiro que fez foi se arrepender. Ele se arrependeu de sua condição. Aí Deus pegou a brasa e santificou sua vida. Limpou sua vida, é que é tirado do pecado. Então, para uma pessoa pregar, para um homem de Deus, ele tem que se arrepender de todas as suas maldades e entrar em um processo de purificação, oração, jejum, busca, leitura da palavra, conhecimento de Deus, para ele não começar a pregar coisas que Deus não mandou falar. Então, ali, por isso que hoje em dia a igreja não tem aquele mover do Espírito Santo como muitos anos, libertação, cura, prodígio. Tudo isso acabou, agora tudo é salmático, você vai ter, e não tem nada, e todo trabalha na mente do homem. Mas o homem de Deus tem que seguir as señales. Marcos 16:16 diz: el que creer e for bautizado será salvo, mas el que não acreditar será condenado. E estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demônio, colocarán las manos a los doentes, sanarán e libertarán a los cativos. Então, a pessoa, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é isso, santo. Então, você tem que trabalhar com pessoas que entendem o reino de Deus, pessoas que entendem a identidade de Deus, que não estão por mercaderia, que estão por fé, como Abraão. Não estão por receber algum proveito em uma pregação, um dinheiro, terminar uma mensagem pedindo dinheiro aqui, dá R$1.000, dá 500. Não, irmão, isso não existe. É de graça. É dessa maneira. Então, o processo é se arrepender, entender a palavra, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Quando você busca a presença de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em tua vida para fazer o propósito de você não ser enganado. Muitas pessoas têm um chamamento, mas não têm conhecimento, não têm orientação, são orientados para a destruição da vida deles. Então, se Deus, quando chama uma pessoa, é para um propósito, aonde que você vai chegar, aquilo que você vai fazer, quem é que vai falar, aquilo que você vai falar e de quem é que você vai falar. Então, Isaías foi purificado. Depois o Senhor perguntou para ele. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus pergunta para um homem, que diz: "Agora que enviaremos nós?"
El Dios preguntó no porque él no sabe, porque Dios sabe todas las cosas, só para ver a atitude que Isaías tomava. E Isaías que falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa é a possessão. Nós nos arrepentimos, nos batizamos, vamos certinho, buscamos. Aí você pode falar para Deus: Deus, eis-me aqui, eu quero pregar tua palavra. Leva-me, Espírito Santo, a levar tua palavra às nações da terra. Então, esse é o jeito de você pregar, esse é o jeito de você levar a palavra de Deus. Você tem que ser purificado, você tem que se arrepender, você tem que estar sem mancha e arruga, porque o Espírito Santo é santo. Ele não habita em qualquer corpo contaminado, sua boca não pode estar contaminada, seus olhos não podem estar contaminados. Você tem que viver para Deus, viver para Ele, você tem que ter uma relação com Deus, acordar na manhã, orar. Então, não é fácil ser profeta. Esses falsos profetas só falam de dinheiro, traz dinheiro para aqui, vem para cá. Pegam muitas vezes enganando as pessoas com a informação sua, dizendo que lhe falam que é seu CPF, que é seu nome. De que serve a você que lhe fale seu CPF e seu nome? Será que você tem um problema mental, que não sabe onde mora, não sabe seu CPF? Então são puros profetas mentirosos, não se cura ninguém, falsas curas, me entendeu? E se tu vai curar, tu tem que pagar para tu milagre. Então, é um tempo que Deus está levantando homens de Deus verdadeiramente com o coração deles, profetas que verdadeiramente repreendem todas essas obras de iniquidade, porque é o tempo onde o que não estiver firme vai cair, e aqueles falsos profetas também vão receber a correção de Deus. Amém? Então, é um tempo onde nós temos que tomar isto muito sério. Você que tem chamado, você que tem chamamento, eu tenho uma série de estudos aqui. Você pode entrar ali no meu canal, você pode buscar. E verdadeiramente como está escrita a palavra. Não venho aqui a mentir a ninguém, nem a falar mentira para você. Amém? Então eu quero deixar este estudo aí, corto, acerca de Isaías, capítulo 6. 1 para frente, você pode ler aí, o chamamento de Isaías. E você me diga, me comente depois aqui, se você viu que Isaías pregou, falou algo acerca de tirar dinheiro dos pobres. Não, irmão. De querer ser rico, querer comprar um carrão, comprar um cavalão na época. Imagina Isaías naquela época com um cavalo de bonito e aquelas coisas. Não, eram homens que viviam para Deus. Ninguém queria ser profeta naquela época, porque naquela época o profeta sofria, apanhava, fazia tudo o pior. Ele fazia, ele falava a verdade e ninguém gosta da verdade. Ninguém gosta da verdade. A gente quer que a gente dê açúcar para você. Ai, não, vai ser assim, Deus vai te dar, irmã, crê e confia. Não, tem um propósito e tem uma direção da palavra correta. Se você quer prosperar, arrependa-se, abandone toda a sua vida errada, viva para Deus e você vai ser prosperado. Não precisa trazer oferta, não precisa nada, só se arrepender e você vai ser prosperado e cheia do Espírito Santo. Então, esta manhã eu quero deixar esta corta enseñanza para todos vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, mira as vidas, os corações, Senhor, que estão ali em esta manhã. Abençoa a todos eles, Deus. Que eles entendam que têm que buscar a presença de Deus, que têm que buscar a Ruach de Deus, o Espírito Santo, para que los transforme, los perdoe e eles possam servir-te com excelência neste tempo. Abençoa a cada uma destas pessoas que estão aqui. Trabalha em suas vidas, em todas as áreas, Senhor, de suas vidas. Amém, amém. Shalom, irmão. La paz de Cristo.